Temos o mapa: Sol, Capricórnio de primeira casa, Lua, Virgem de oitava casa. O mapa é do Sal Minel, é um ator. Veja bem, quando o Sol vai para a primeira casa, no ascendente, que coincide esses três assuntos, primeira casa, ascendente e Sol, o indivíduo vai nascer de uma forma e vai viver a vida inteira com aquele mesmo jeito, sistema e forma de pensar. A Lua indo lá para a Virgem, na oitava casa, vai falar do quê? Vai falar da herança que ele recebeu, do tipo de cultura familiar que ele recebeu. Vai falar da sensibilidade dessa pessoa em relação a outros mundos, outras percepções, outras leituras de realidades diferentes, o que pode e costuma acrescentar bastante intensidade na vida do indivíduo. Neste mapa, ou de uma pessoa que nasceu com a configuração, pelo menos com essas duas configurações, Sol no ascendente Capricórnio, Lua em Virgem na oitava casa, neste caso, o Sol e a Lua, eles se ajudam, eles se amparam, para que a pessoa possa se sentir relativamente bem. Diferente de outras configurações em que a Lua e o Sol ficam batendo boca e internamente no indivíduo aquilo é péssimo. Então, Sol no ascendente, a pessoa, Sol primeira casa, no ascendente em Capricórnio. Seria importante a pessoa prestar atenção nas articulações. Talvez ela vá ter algum tipo de desconforto nesse ponto. Temos o mapa: Sol, Capricórnio na primeira casa, Lua na oitava em Libra. Muito bem. Gladstone é ex-primeiro-ministro britânico. Quando a gente está com o Sol na primeira casa e é o signo do ascendente, o indivíduo ele vai ser igual a vida inteira. Desde muito pequeno, certas qualidades já foram identificadas nessa criança e ele vai permanecer absolutamente igual a vida inteira. Isso às vezes favorece relativamente bem certos crescimentos pessoais, mas em outros pode ficar um pouco estranho. A Lua de oitava casa em Libra, primeiro Lua em Libra, ela é um pouco instável. De oitava casa é aquela conexão emocional que o indivíduo tem com outros mundos, outros níveis de vida. E isso, no caso ali, sinaliza que acontece de uma forma um pouco desgastante, um pouco de invasão. Então, possivelmente, um indivíduo que nasce com esse tipo de mapa, ele se sente invadido por emoções que ele não consegue identificar qual é a origem delas. E aí, sendo Capricórnio, ele tende a se fechar. Para os relacionamentos humanos, o se fechar demais pode isolar um indivíduo. Então, tem que prestar atenção nisso. Temos o mapa: Sol Capricórnio, casa 12, Lua Sagitário, casa 11. Hopkins é ator. O Sol de 12 é o indivíduo buscando entender qual a origem, os sentimentos, emoções e sensações que ele tem e não consegue definir. Lua na 11 é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional a partir dos relacionamentos de amizade, sendo que sejam amizades festivas, alegres, empolgantes, ou pelo menos desafiadoras. Temos o mapa: Sol Capricórnio, Lua Escorpião, Jocelyn é uma atleta. Muito bem. O Sol de terceira casa em Capricórnio sugere que o indivíduo tem uma preocupação bastante importante no seu dia a dia, nas questões que esse indivíduo vai realizar ao longo do dia. Isso tem um grau de preocupação maior. A Lua em Escorpião de casa 2 é uma reflexão no sentido de os aspectos emocionais determinando
o quanto emocionalmente bem essa pessoa está. Então, muitas vezes vai ter aquela reflexão de se o quanto eu me sinto bem emocionalmente está vinculado ao meu status ou o tipo de vida que eu tenho, ou não. E essa reflexão fica o tempo todo acontecendo. Temos o mapa Sol, Capricórnio, Lua, Leão, Mao Tse-tung. Sol de 12 sem aspecto é aquele mapa do indivíduo que vai precisar fazer o aniversário para ver qual planeta vai conversar com esse Sol que está ali isolado, para que esse indivíduo consiga expressar um pouco quem ele é e tentar se relacionar com as pessoas. A Lua Leão de 7ª casa sugere que as emoções dele, elas precisam ser comunicadas, expressadas, mas que não é fácil isso. Isso requer desse indivíduo uma certa habilidade que as pessoas costumam não nascer com, elas precisam desenvolver, adquirir, e pode criar um tipo de conflito no sentido de ausência de emoção. Temos o mapa Sol Capricórnio, Lua Leão, Sol de 5ª casa, Lua de casa 12, Fading Away. Então, Sol de 5ª casa, o indivíduo é criativo. O indivíduo quer viver relacionamentos leves, fluidos. Capricórnio não sabe muito bem isso, mas vamos lá, vamos tentar, né, pelo menos. A Lua Leão de casa 12 sugere uma reflexão. Sugere que o indivíduo tem questionamentos conscientes e inconscientes do que ele pensa, do que ele sente, da interpretação que ele tem disso, da origem disso. Percebam que há um conjunto de situações que levam a pessoa a ficar introspectiva. O Sol criativo, uma Lua introspectiva. Então, há uma necessidade de equilibrar isso. Quer dizer, tem que ter um pouco de atividade, sair, se relacionar com as pessoas, e em momentos que vai ter que ficar fechado lá num canto, pensando na vida. Temos o mapa Sol Capricórnio, Lua Escorpião. Shirley é uma cantora. Sol de 12 costuma sinalizar que o indivíduo é uma pessoa que tende a deprimir, porque ela vive muito focada no que acontece dentro dela, nas sensações que ela tem, em por que isso influencia tanto a vida dela. A Lua de 9ª para 10ª casa sugere que o emocional dela interfere demais na forma como ela se sente, e ela tenta aprofundar a análise dela para tentar identificar qual é a origem dessa oscilação. E isso fica acontecendo o tempo todo, até dormindo. Temos o mapa Sol Capricórnio, Lua Câncer, Janis Joplin. Sol de 12 sugere que o indivíduo tem uma tendência a ficar introspectivo. Mercúrio de 12 também, Vênus de 12 também. Então, o indivíduo sente uma pressão interna, é estranho, né? Ele sente uma tensão constante, ele não consegue identificar o que é a origem daquilo, e na medida que ele vai tentando buscar a origem disso, afasta ele do convívio com as outras pessoas. A Lua Câncer, que em tese o indivíduo vai buscar alguém para trocar afeto, ter contato emocional, digamos assim, com alguém, na 5ª casa, namoro. Então o indivíduo ele acaba oscilando entre a busca das respostas para aquilo que lhe incomodam, Sol de 12, e a Lua na 5ª casa, a conexão num relacionamento leve que possa trazer para a pessoa uma troca emocional, mas é contraponto àquela questão de estar isolado. Então, a tendência é se isolar, mas em alguns momentos vai buscar estabelecer relacionamento com alguma pessoa para que ele possa trocar
afeto de alguma forma. Temos o mapa Sol, Capricórnio, de 11ª casa, Lua em Virgem de 6ª casa. 11ª casa para Capricórnio dá uma conexão dele com as amizades, e essas amizades podem até adquirir um status de família. A Lua em Virgem de 6ª casa, o indivíduo tem um foco com relação a alguns assuntos de saúde. O indivíduo fica bastante atento em relação a isso. No ambiente de trabalho, vai ser uma pessoa que vai desenvolver as atividades de uma forma um tanto crítica, analítica e perfeccionista, o que às vezes facilita, dependendo da profissão do indivíduo, e às vezes nem tanto. No caso da Verdon, ela era bailarina, o que facilita, né? Então, o Sol de 11ª casa vai fazer com que o indivíduo tenha um conjunto de experiências junto às amizades que trazem um enriquecimento para o indivíduo, indo além daquela cultura da família, né, do pai, mãe e irmãos. Temos um Sol Capricórnio, Lua Touro, Sol de 11ª casa, Lua de 3ª, Carlos Castanheda, um antropólogo, escritor e um investigador de assuntos outros. Sol Capricórnio, 11ª casa, é o envolvimento do indivíduo com os grupos. Certamente é um indivíduo Sol Capricórnio de 11ª casa. O indivíduo é muito vinculado às amizades, prefere muito mais estar com as amizades do que com qualquer outra pessoa. A Lua Touro diz que as rotinas do indivíduo recebem uma influência do seu estado emocional. E o estado emocional acaba influenciando no desempenho das atividades rotineiras, da rotina. O ascendente Aquário sugere que aquele Sol que está na 11ª casa, que é a casa de Aquário, mas neste caso está Capricórnio, vai encontrar uma forma de extrapolar, de se envolver com grupos muito diferentes. Então, o Sol de 11ª casa já diz, o indivíduo se relaciona muito mais com as amizades do que qualquer outro grupo da própria vida. O ascendente Aquário diz, esse indivíduo se envolve e vai estar envolvido com grupos muito diversos uns dos outros e todos que objetivam uma extrapolação da realidade. Algo que possa como eu posso trazer uma melhoria para esse grupo? O que eu posso aprender com esse grupo que é melhor para mim? Então, sempre envolvimentos de assuntos interessantes, amplos e com um certo grau de profundidade. Temos o mapa Sol Capricórnio, Lua Virgem. Oliver Hardy, um comediante. Sol de 11ª casa, o indivíduo vai conviver com as amizades como se fosse família dele. A Lua de 7ª casa sugere que o indivíduo vai, sendo em Virgem, né? O indivíduo vai ter um relacionamento com alguém que faça ele ser produtivo ou que ele possa fazer a pessoa ser produtiva. O Sol vinculado à 11ª casa em Capricórnio pode revelar um indivíduo que tem um foco em se conectar com amizades que estejam vinculadas à profissão, à formação da pessoa. A Lua Virgem sugere que o tipo de conteúdo que essa pessoa recebeu de cultura tende a conduzi-la para avaliar
como um relacionamento vai ser produtivo para ela ou não. O ascendente Peixes deixa a pessoa mais sensível à percepção do outro, né? Mas eu diria que o Sol e a Lua vão predominar mesmo. Temos o mapa Sol, Capricórnio de 11ª casa, Lua, 4ª casa em Gêmeos, Mondeo. É um político americano. Sol de 11ª casa costuma deixar o indivíduo vinculado às amizades. Esse vínculo ele é tão intenso que ele pode concorrer com o vínculo que esse indivíduo tem com a família. Certamente o vínculo com as amizades serão muito importantes na vida dessa pessoa, diferentemente de alguém que não tem planeta nenhum na 11. Muito bem. A Lua de 4ª casa sugere que o indivíduo emocionalmente tem alguma conexão com a família. Essa conexão ela pode muitas vezes colaborar para o indivíduo ser leve, né? Gêmeos é leve, né? Costuma ser leve. E as questões da Lua por serem fases e o Gêmeos ser duplo, isso pode significar que o indivíduo lida bem com as mudanças de humor, ou normalmente não tem nem consciência disso e vai levando a vida assim. Só que isso é um carrossel de emoções. A relação com as amizades e uma Lua de 4ª casa pode sugerir que na 4ª casa, ou seja, o indivíduo lá na família não encontrou exatamente aquilo que ele queria, e aí através das amizades, da diversidade das amizades, ele vai ter vai buscar ter esse complemento emocional. Temos o mapa Sol, Capricórnio de 11ª casa, Lua Áries de 1ª casa. Conrad é um estadista alemão. Sol de 11ª casa é a conexão com as amizades, a tal ponto de muitas vezes elas adquirirem um valor semelhante à relação dele com a família. A Lua na 1ª casa em Áries com um indivíduo que tem peixes no ascendente sugere que o indivíduo vai ser uma pessoa que se envareta, uma pessoa que é provocável. Ok, Sol Capricórnio. Eles passam uma solidez, digamos assim, mas todos nós sabemos que eles não são assim, né? Eles não são essa solidez. Eles são essa alternância da busca de quem são. Com a Lua em Áries, o indivíduo fica provocável. Então, o indivíduo vai perceber que, de alguma forma, essa oscilação dele, mesmo sendo Capricórnio, tem um viés emocional, certo? Temos o mapa Sol Capricórnio, 11ª casa, Lua Peixes, 12ª casa, Benjamin Franklin, estadista. Sol na 11ª, o indivíduo vai conviver com os amigos como se fosse a família dele. A Lua Peixes na 12 é aquela busca que o indivíduo faz para identificar a origem dos pensamentos, emoções, sensações que ele tem, e ele não consegue identificar isso. Às vezes, a Lua Peixes na 12 pode significar uma preocupação maior sobre o aspecto dos acontecimentos na vida do indivíduo e o reflexo que isso trouxe na vida dele, e os mesmos acontecimentos na vida de uma outra pessoa e a total diferença que essa pessoa tem em relação a esse sentimento. Impacta muito mais no indivíduo com Lua em Peixes. Temos o mapa Sol Capricórnio, Lua Virgem, Danny Kaye, um cantor,
Sol de décima é o nome do indivíduo e o sobrenome é a profissão. É uma pessoa que vai, tendo a profissão, ele vai se identificar muito e vai possivelmente se encontrar fazendo aquilo profissionalmente. A lua virgem de quinta casa sugere que o indivíduo tem um grau de crítica muito forte e nas relações mais leves, que, por exemplo, namoro, o indivíduo vai ser um pouco exigente, um pouco perfeccionista. Por um lado, isso pode ser interessante porque pode, já que é criatividade, pode ajudar o indivíduo a fazer algo vinculado à criatividade com um grau de perfeição importante. Mas também pode significar que o elemento perfeição bloqueia o indivíduo de fazer melhor, porque ele quer fazer tão perfeito que não faz. Então tem que ficar atento para isso. Temos o mapa, Sol Capricórnio, Lua Touro, Paolo Borsellino, o juiz na Itália naquele período da máfia. O Sol, ascendente Touro, Sol de décima casa, ou seja, o indivíduo identificado com a sua profissão. Capricórnio costuma ser bem profissional. Ele reconhece... Capricórnio também é conhecido pelo apego às questões financeiras. Então, profissional, financeiro, subsistência. Logo, o Capricórnio vai se dedicar à sua profissão. A Lua Touro vai sugerir que ele tome decisões emocionais de uma forma prática. O ascendente Touro sinaliza que o indivíduo vai agir de forma prudente, ponderada, talvez, às vezes, para algumas pessoas, lenta demais. Mas é outra história. Neste caso, essa configuração de Sol, porque o Sol dessa pessoa, ele não faz um aspecto favorável com a Lua. Não faz desfavorável também, mas não faz favorável. Quem faz favorável é o Mercúrio na nona casa em Capricórnio. Então, muitas vezes a essência desse indivíduo vai estar desalinhada com a forma de pensar, ou que as pessoas esperam que ela pense, e como ela lida com as questões emocionais. Desalinhar é bom ou ruim? Depende. Tem que ver a situação e ver em que proporção isso acontece. Aquele Netuno ali de sexta casa sugere pra gente que a pessoa tem um ideal profissional. Então, as pessoas que têm aí Netuno de sexta casa, observem, número 1, a tendência a idealizar a sua profissão. Dependendo do signo que está ali, isso pode ficar bastante pesado, porque pode ser uma idealização sobre-humana. E ninguém é sobre-humano, nós somos humanos. E aí pode ficar um pouco difícil. Você pode alcançar o resultado ou não. Neste caso dele, virgem, possivelmente ele era muito metódico, né? Tinha método para tudo, analisava tudo. Então, pode uma pessoa tendo Sol de décima em Capricórnio, ascendente e Lua em Touro, com Netuno em Virgem, conseguir bons resultados com as suas questões profissionais. Mas isso aí vai custar para a pessoa, porque é tudo em terra.